Vou falar um pouquinho mais sobre a relação entre a termodinâmica e a constante de equilíbrio para reações químicas. De certa forma, eu me antecipo à aula em que eu trato do efeito da temperatura sobre o equilíbrio químico. Eu estou antecipando um pouquinho o que nós vamos ver quando estudarmos o princípio de Le Chatelier, só que aqui nós vamos estudar talvez de uma maneira um pouco mais inteligente que a maioria dos livros de química geral tratam o problema. Então vamos lembrar daquela nossa equação, ΔG da reação é igual ao ΔG padrão da reação mais o RT, R constante dos gases, T temperatura, ln do quociente de reação. Você escreve o quociente da reação da mesma forma que você escreve a constante de equilíbrio. Lembrando aqui que o nosso ΔG da reação, a energia livre de Gibbs de reação, varia com a composição do sistema, varia com as concentrações de reagentes e produtos, varia com as pressões parciais de reagentes e produtos. O ΔG padrão da reação já é uma constante para uma dada temperatura, é calculado com base em dados termodinâmicos. Se você estiver no equilíbrio, então no equilíbrio, você sabe que o ΔG da reação é igual a zero, então você está lá no mínimo, né, daquela curva de G em função do avanço da reação. Por exemplo, digamos que a curva seja essa, muito mal desenhada. Vou apagar aqui para melhorar a curvinha. Vou inclusive desenhar de outra cor para ficar mais impactante. Então aqui eu tenho a curva de energia de Gibbs do sistema em função do avanço da reação. E o ΔG da reação, numa dada composição, é a inclinação da tangente. Então, por exemplo, nesse ponto aqui, a inclinação é negativa. ΔG negativo, a reação avança no sentido direto. Nesse ponto aqui, se você traçar a tangente, a inclinação é positiva. ΔG da reação maior que zero, a reação avança no sentido inverso. E aqui nesse ponto, no mínimo, o ΔG é igual a zero. ΔG da reação é igual a zero. Igual a zero aqui. Isso quer dizer que o sistema está em equilíbrio. O sistema fica inalterado com o tempo. Então, no equilíbrio, o ΔG da reação é igual a zero. Também o quociente da reação aí fica igual à constante de equilíbrio. E essa equação aqui de cima se resume a ΔG padrão da reação igual menos RT ln de K. Então agora nós temos uma expressão que relaciona a constante de equilíbrio, que você pode tratar como um valor empírico, que você pode obter empiricamente, medindo, por exemplo, pressões parciais de reagentes e produtos, e o ΔG padrão da reação. ΔG padrão da reação que você pode calcular com tabelas termodinâmicas. Mas nós podemos melhorar essa equação aqui para dar uma pensada melhor sobre o assunto e o efeito da temperatura sobre a constante de equilíbrio. Essa equação aqui você poderia escrever assim: ln de K igual, vamos ver, menos ΔG padrão da reação sobre RT. Mas aí tem um detalhe, olha aqui essa expressãozinha aqui importante. ΔG padrão da reação é igual ao ΔH padrão da reação menos T ΔS padrão da reação. Então, essa expressão aqui, ln de K, pode ser escrita dessa maneira. Vamos ver, tem um menos ali, né? Então vai ficar menos ΔH padrão da reação sobre RT mais ΔS padrão da reação sobre R. Ou se você quiser isolar a constante, então a constante K fica, então, exponencial de menos ΔH padrão da reação sobre RT, que multiplica aqui exponencial de ΔS padrão da reação sobre R.
Lembrando assim, a constante de equilíbrio é importante para você estimar a composição do sistema no estado de equilíbrio. Quanto maior a constante, mais espontânea é a reação. Essa equação aqui é muito interessante para você entender o efeito da temperatura sobre o valor da constante de equilíbrio. E por que é importante isso? Porque a constante de equilíbrio vai nos dizer o quanto de produto é formado no estado de equilíbrio, qual a composição do sistema, qual a proporção de produto em relação a reagentes, qual o rendimento da reação. Olha, você vê esse sinal negativo aqui, o que dá para dizer que o ΔH, um ΔH positivo, tende a desfavorecer a constante. Então, se você tem uma reação endotérmica, a tendência é que o K seja menor que 1. Ou seja, no equilíbrio, para uma reação endotérmica, a tendência é que predominem as espécies reagentes, a menos que ΔS da reação seja muito, muito alto. Então, de fato, na temperatura ambiente, o fator que impera é o ΔH, porque o ΔH é da ordem de kJ por mol, tipo, digamos, 40 kJ por mol. Quando você compara 40 kJ por mol com, por exemplo, 200 joules por Kelvin por mol, você vê que na temperatura ambiente o ΔH influencia muito mais o valor da constante. Então, uma reação endotérmica tende a ser menos espontânea na temperatura ambiente. Consequentemente, a constante então tende a ser menor do que 1. Se você tem uma reação exotérmica, então deixa eu até pôr aqui. Se você tem uma reação exotérmica, então o ΔH padrão da reação negativo, menor que zero. Então isso tende a favorecer a constante de equilíbrio. Então a constante de equilíbrio tende a ser maior que a unidade, ou seja, para a reação exotérmica na temperatura ambiente, a reação tende a ser mais espontânea do que uma reação endotérmica, a menos que o ΔS seja negativo, o ΔS da reação. Vamos então ver dois exemplos aqui. Na próxima aula eu vou apresentar ainda um outro exemplo impactante. Vamos lembrar aqui como você calcula ΔH, padrão da reação, e ΔS, padrão da reação. Eu ainda não fiz o playlist de termodinâmica química para esse canal, mas no futuro eu vou fazê-lo e vou anexar na descrição dessa videoaula. Mas vamos ver dois exemplos aqui. Então, por exemplo, eu tenho lá essa reação aqui, N2O4, gasoso, produzindo 2NO2. Gasoso. Como é que você calcula? Só para lembrar vocês, essa reação que nós exploramos na aula passada. Então, nesse caso, ΔH e ΔS da reação nós calculamos dessa maneira. ΔH padrão da reação é igual. Aqui você tem a somatória dos ΔHs padrão de formação dos produtos. Então, você tem aqui 2NO2, né? Menos a somatória dos ΔHs padrão de formação dos reagentes, daqui. Aqui para ΔS padrão da reação, você usa as entropias da terceira lei, ou entropias absolutas, que são tabeladas. Não existe ΔS padrão de formação, mas existem as entropias tabeladas para substâncias naquela temperatura. Então, aqui, substituindo os valores, nós temos aqui, pelas minhas contas, o delta. Onde é que você tem os valores? Tem tabelas termodinâmicas dos livros. No caso aqui, se você quiser fazer a continha para essa reação e para o outro exemplo que eu vou apresentar, você para o vídeo e olha, eu vou fazer aqui para esta, eu já estou fazendo para a primeira, né? E para essa segunda. E lembre-se que essas duas reações nós tratamos na aula anterior. Então tem aqui os dados termodinâmicos. Na verdade, já vou colocar nessa tela aqui, porque isso vai nos ajudar. Então, essa aqui é a nossa reação 1, né? A
2O4, dando 2NO2. Certamente essa é uma reação que tem variação de entropia positiva. O ΔH aqui, padrão da reação, fica, pelas minhas contas, 57,2 kJ por mol. O ΔS, padrão da reação aqui, pelas minhas contas, deu 175,83. 175,83. A unidade é Joule por Kelvin por mol. Deixa eu abrir espaço aqui, ver se eu consigo escrever. Então, vou reescrever o númerozinho. Então, 175. 175,83 Joule por Kelvin por mol. E eu posso usar aqui o ΔG igual ΔH menos T ΔS. Na aula passada a gente usou esses valores tabelados de ΔG padrão de formação aqui, mas você pode calcular o ΔG também dessa maneira. Aqui deu ΔG aproximadamente, calculando dessa maneira, ΔG padrão da reação, aproximadamente 4,8 kJ por mol. Existe uma pequena diferença em relação ao ΔG calculado usando esses dados tabelados aqui de ΔG padrão de formação. Eu não sei exatamente a origem dessa diferença, mas eu desconfio que os valores tabelados de ΔG, ΔS e ΔH têm, digamos assim, diferentes fontes de erro aleatório, de tal forma que isso deve influenciar nos resultados. Olha só, na aula passada o valor aqui deu 4,73 e usando os valores de ΔH e ΔS, o valor que eu obtive foi 4,776 ou 4,8 arredondando, mas isso aí não vai fazer muita diferença aqui nas nossas conclusões. Vamos voltar lá então, a página onde paramos. Aqui está. E aí você pode calcular o valor da constante. Obviamente, pela expressão que eu coloquei agora há pouco, você tem lá a constante. Vou colocar aqui essa expressão. Aqui está a expressão, né? Na verdade, essa expressão é, digamos assim, é como se eu tivesse destrinchado, digamos assim, detalhado essa expressão aqui, exponencial de menos ΔG, padrão da reação, sobre RT. Basicamente para mostrar o efeito da entalpia e da entropia de reação. De fato, o efeito da entalpia na temperatura ambiente é mais importante. Essa reação aqui tem uma constante de equilíbrio menor do que a unidade. Então, a constante K, que nós calculamos na aula passada, 0,14 aproximadamente. Daqui a pouco a gente vai calcular a constante para essa reação numa temperatura mais alta. É uma reação endotérmica, certamente ela é favorecida pelo aumento da temperatura. Então, numa temperatura mais alta, a constante tende a aumentar. Essa outra reação aqui, diferença em relação à primeira, ó, aqui essa é a reação 2, né? Na primeira você tem 1 mol de gás dando 2 mols de gás. Nessa outra aqui, você tem 2 mols de gás reagindo com 1 mol de gás, 3 mols de gás formando 2 mols de gás. Então, certamente o ΔS dessa reação é negativo. De fato, eu calculei, você pode calcular aí com os valores tabelados que eu passei para vocês aí. Então, é uma reação exotérmica, então ΔH, padrão de reação, igual a menos 114,14 kJ por mol, veja assim, quilo, né? Ó, isso é importante. E o ΔS da reação é um valor negativo, porque você tem consumo líquido de gás ao longo da reação.
menos 70,45 Joule por Kelvin por mol. Então, essa reação tem um ΔS ou um ΔG padrão de reação negativo, menos 70,45 kJ por mol. Na verdade, aqui eu errei o valor do ΔS, vou apagar e vou corrigir. Então, apagando ao vivo aqui para vocês. Bom, o que dá para dizer dessa equação de cara, 146,55 é uma reação endotérmica. Veja que o ΔH é dado em kJ e a entropia é dada em Joule por Kelvin por mol. Então, o que determina na temperatura ambiente a espontaneidade da reação é a entalpia. A entropia vai influenciar quando você varia a temperatura. Então, isso na aula que vem eu vou apresentar uma aula um pouquinho mais avançada, mas interessante nesse sentido. O K aqui, nesse caso, fica 2,23 vezes 10 a 12, ou seja, super alta constante. Então, essa reação que é exotérmica, ela é super espontânea na temperatura ambiente. A reação anterior, que é endotérmica, na temperatura ambiente tem uma constante bem menor. E com relação ao efeito da temperatura, vamos aproveitar que nós temos as duas reações aqui e vamos calcular a constante para uma outra temperatura. Pode ser, por exemplo, quem sabe, vamos ver, 700 Kelvin. Vamos lá. Então, aqui eu resumo o que nós temos de constantes de equilíbrio para a temperatura 298 Kelvin, 25 graus Celsius e 700 Kelvin. Então, veja só, como eu havia falado, a reação endotérmica tem uma constante de equilíbrio pequena na temperatura ambiente, a reação exotérmica tem uma constante de equilíbrio maior, porque o ΔH da reação domina o ΔG, digamos assim, na temperatura ambiente. Quando a temperatura aumenta, se a reação tem um ΔS positivo, como essa reação 1, olha o ΔS da reação 1, aumento da temperatura, o ΔS vai predominar no efeito sobre a constante de equilíbrio, e aí você tem um aumento da constante de equilíbrio. Olha, saiu de 0,15 para 0,44. 0,44 não é alta, mas é mais alta do que a constante na temperatura ambiente. Por outro lado, a segunda reação tem uma variação de entropia de reação negativa. Isso faz com que o valor da constante diminua com o aumento da temperatura. Aqui está. Então, aqui eu tenho um quadro para resumir o que nós temos. E na próxima aula vou detalhar melhor com outras reações o efeito da temperatura sobre a constante de equilíbrio.